tema da nossa palavra de hoje é: você quer ser curado? Pergunte para você mesmo. Levanta o dedo de profeta. Brincadeira. Você quer ser curado? Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 1 diz: Depois disto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia há 38 anos enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou a ele: quer ficar curado? Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. Pulou o verso 7, né? Espera aí, rapidinho. Porque apagou aqui. 5, verso 6. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus então lhe disse: toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. E tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele era um dia de sábado. Meus amigos, essa palavra o Senhor me deu essa semana. E eu espero que Deus te abençoe muito com isso. Vamos olhar para esse texto com uns olhos bem carinhosos, assim, bem profundos. Primeira coisa que o texto diz é: Jesus estava subindo para uma festa. Jesus estava indo para uma festa. Então ele entra por uma porta na qual é chamado Porta das Ovelhas. Essa porta ela foi construída lá no livro de Neemias por um rei que é muito difícil falar o nome dele. Então eu vou dizer: um rei construiu a porta. Pronto. Não vou me dar o trabalho de pagar esse mico aqui na frente de vocês. E aí essa porta se chama Porta das Ovelhas. Por que isso? Porque era por aquele lugar onde as ovelhas que iriam ser sacrificadas no altar entravam para o templo. Então, por isso que era chamada Porta das Ovelhas. E olha que interessante que quem entra por aquela porta? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele entra por essa porta e perto dessa porta estava esse tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia ou casa de compaixão. E ali havia uma crença que de tempos em tempos um anjo aparecia não sei de onde e agitava as águas, e aquele que pulasse primeiro dentro das águas ali seria curado. Então, por causa dessa crença, reunida nesse tanque, tinha muita gente doente ao redor daquele tanque. Muita gente doente. E Jesus chega para esse rapaz que está lá há 38 anos. Meu Deus, uma vida. Esse cara está há 38 anos naquele lugar e Jesus faz uma pergunta, assim, extremamente óbvia para a gente. Dizia assim: você quer ser curado? Não, Senhor, eu quero uma Coca-Cola gelada, está muito calor hoje. Cara, pelo amor de Deus, tu está vendo o cara doente, e aí tu chega e diz assim: tu quer ser curado? E é interessante isso porque é uma pergunta óbvia, mas tem muito enfermo que não quer ser curado. Tem muita gente que ser doente, para ele, é melhor do que ser curado. A gente passou uma situação que eu fiquei completamente escandalizado. O cara estava na cadeira de roda e o pastor Hernani estava fazendo uma campanha em Belém. E aí a gente foi chamar ele para
poder participar e tudo. E ele falou assim, não vou lá não, porque vai que Jesus me cura. Eu falei, e não é essa a intenção? Ele falou, não, vou perder meu benefício. Eu falei, meu Deus, na minha cabeça, cara, que doideira. Mas assim, existe gente que gosta de ser doente, porque a doença dele ou dela, talvez, atrai a atenção da família. Atenção que nunca teve, aí eu prefiro ficar doente. Eu conheci pessoas que são hipocondríacas. Quem sabe o que é isso? Hipocondríacas, tem mania de remédio, gosta de tomar remédio. Essa pessoa, ela gostava de ficar internada no hospital. Como era hospital particular, ela chegava lá e dizia assim, não, doutor, me interne. Porque ela queria que a família ficasse lá, o filho, a filha, junto dela, lá no apartamento, lá internada. Aí o médico segurava 2, 3 dias, e aí depois chegava lá, e aí ele falava, olha, senhora, a senhora não tem nada, precisa ser liberada. Não, faz uma bateria de exame. Aí, ultra não sei o quê, trans não sei o quê, sangue para cá, sangue para lá e tudo. Tá doendo, doutor, tá doendo. O quê, irmã, tá doendo? Não sei, alguma coisa, pesquisa aí, faz. Sabe, a pessoa queria ficar doente. E eu te falo, meus amigos, espiritualmente, a vida com Jesus, tem gente que gosta de estar doente. Mas a primeira coisa do texto que a gente precisa lembrar é, Jesus estava indo para uma festa. Jesus parou naquele lugar para buscar alguém para levar para uma festa. Sabe, às vezes a gente precisa lembrar, sempre nos lembrar do nosso destino. Pense, deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. As lutas e dificuldades que temos na nossa vida são passagem. Nós estamos caminhando para uma festa, amém? O fim de tudo vai ser para uma festa. Deus está nos convidando para uma festa. O fim da nossa jornada é uma mesa de banquete, as bodas do Cordeiro, nós vamos casar com Cristo eternamente. Sabe, o nosso fim é uma festa. Por isso que a morte para o santo tem olhos diferentes. A morte para aquele que não tem Cristo é o fim de tudo, tudo se perdeu ali. Mas a morte para aquele que tem a Cristo é a coroação de uma vida que buscou o tempo inteiro essa festa. Amém. Então a gente precisa entender que a vida tenta nos estacionar em lugares que a presença de Deus não cabe. E sabe, e tem muita gente estagnada, como aquele homem há 38 anos na beira daquele tanque. Imagine, parado por um lugar de doença, parado num lugar de pobreza, parado num lugar de miséria, parado num lugar de improdutividade, parado num lugar de solidão, parado à beira de um ambiente gerado por morte. E lá aquele homem estava parado. Só que imagina ficar 38 anos naquele lugar. E sabe qual é a dúvida? A dúvida do texto, que eu tenho no texto, é que aquele homem podia andar. Porque em nenhum momento diz que ele era paralítico no texto. João capítulo 5, versículo 3, ele faz uma lista. Olha, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. João está fazendo uma lista de enfermidades de pessoas que estão naquele ambiente. No verso 5, João diz assim, havia um homem que há 38 estava ali, enfermo. Não disse que ele era coxo. Segundo a lista de João, ele não era coxo, ele era enfermo. Imagina, hipoteticamente, se aquele homem pudesse andar. Porque todo mundo que está enfermo, você deita numa cama, deita numa maca. Não quer dizer que não consiga andar, não quer dizer que não consiga sair daquele ambiente, quer dizer que está doente. E aí, imagina, há 38 anos, você em um ambiente desse. E sabe o que é mais interessante? Outra informação profunda que a Bíblia diz é que a história do anjo talvez também nem seja verdade.
A história do anjo talvez seja um mito onde todas aquelas pessoas se aglomeraram ao redor. E ali estão esperando o dito cujo do anjo aparecer. Agora tu imagina, estagnar em um ambiente cercado por enfermidades, doenças, pessoas improdutivas, cercado por uma história, um mito que talvez nunca aconteça. E sabe o que é mais louco isso? É que tem muito cristão que está vivendo baseado, alojado em um mito, em uma fantasia, em uma falácia. Sabe, quantos de nós a gente não tem, talvez, religiosidades em nosso coração? Pensamentos que a Bíblia nunca falou, que Deus nunca disse, coisas que Deus nunca prometeu, coisas que Deus nunca disse, mas a gente está acreditando que aquilo vai acontecer. Eu tenho uns amigos assim que, meu Deus, cara, eu acho que essas pessoas que passaram pela minha vida era essa galera do tanque. Porque eu vou te falar, tinha um que ele chegou para mim e falou assim, mano, a partir de hoje eu parei de trabalhar. Falei, eita, Mega Sena, joga já? Como é que aconteceu? Ele falou, não, eu vou viver da obra de Deus. Falei, entendi. Mas assim, tu está no Ministério de Louvor da igreja, né? Lá não é remunerado e tal. Como é que vai ser? Deus vai me chamar. Eu vou tocar por aí, vou começar a gravar minhas músicas. Falei, amém. Assim, né? Porque quando alguém chegar para mim e dizer assim, cara, Deus falou comigo, o que eu vou dizer? O que você vai dizer se alguém chegou e dizer assim, Elisete, Deus falou comigo, eu vou fazer assim. Tu vai dizer o que para essa pessoa? Não foi Deus. Não, mas se tu está dizendo, quem sou eu? Quantas vezes as pessoas fazem as suas gambiarras espirituais e aí chegam para a gente, nós os pastores, dizem assim, olha aí pastor, o que tu acha disso? Abençoa isso aí. Como que põe a mão nessas coisas, cara? Entende? E aí esse cara chegou para mim e falou assim, eu parei de trabalhar, Deus vai me chamar. Cara, ele passou 3 anos sem Deus chamar ele. Vivendo pela casa dos outros. Morou lá em casa um tempo comigo. Depois morou na casa da minha mãe. E aí depois foi não sei para onde. Até que uma revelação aconteceu com ele. Ele disse, eu preciso voltar a trabalhar. Eu digo, oh, aleluia. Glórias. Sabe, muitas pessoas estão alojadas como esse homem em um mito. Agora eu preciso te falar uma coisa assim muito profunda, meu irmão. Deus não precisa de você para nada. Se Ele quiser te prosperar, se Ele quiser te usar, se quiser te levantar, Ele faz, não depende do seu marketing, não depende de nada. Mas, por princípio, Ele escolheu compartilhar com você a sua vida. E o que acontece é que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, porque de Deus nós somos cooperadores. Em Deus, entenda isso, em Deus não existe a unilateralidade. Deus não é unilateral. O que é isso? O que é algo unilateral? Por exemplo, a partir de hoje, eu vou mudar o horário de trabalho do Éder. Ele vai começar a entrar lá na empresa às 10 horas da manhã. Tá bom, mano? Legal? Isso, se ele me pedir ou não, independente disso, não, eu vou ligar para o Claudinho e dizer, Claudinho, vai ser assim. Aleluia. Ele não fez nada para isso. Isso é uma ação unilateral. Só que deixa eu te falar, Deus não fará isso. Deus fará tudo por você, meu irmão, menos a sua parte. Deus vai fazer tudo por você. Na verdade, já fez. Só que ele não vai fazer a sua parte. O lugar de doença, miséria, pobreza, dificuldade, carnalidade, falta de espiritualidade, superficialidade, está ligada a um lugar de improdutividade. Tudo que para de ser usado, morre. Tudo que para de ser usado, atrofia. Tudo que para de ser usado, perde valor. Você pode ter a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo. Se a casa estiver fechada, em meses, ela perde o valor assim absurdamente.
Você vai ter que dar uma reforma geral, uma pintura geral para ela voltar a valer. Se você pega um carro, e pega esse carro e põe na garagem durante um ano, você tirou esse carro da concessionária, botou na garagem durante um ano, e agora você quer vender, aí você vai dizer o seguinte: eu nunca usei esse carro, foi da concessionária para casa, o valor cai mais da metade. E o cara vai dizer: está um ano parado o teu carro. Tudo que você quer construir em Deus, na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Indiscutivelmente. Não há nada fora a salvação que Deus faça sozinho. Fora te salvar, tudo Deus vai requerer de você a sua parte. Então, quanto mais parado você está, mais conformado com a situação você fica, mais doente você continua. Mais enfermo você continua. E aí, eu não quero usar a palavra pobre, eu quero usar a palavra menos próspero, porque prosperidade não é só dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro, mas ser alguém infrutífero em outras áreas. Pode ser alguém pobre de mente, pobre de sentimentos, pobre de espiritualidade, pobre de cabeça, sabe? Existem pessoas que são pobres de alma, meu irmão. Não agregam nada a gente. Você entende? Então, Provérbios, capítulo 24, versículo 33, eu achei muito forte esse Provérbios, eu estava lendo recente, diz assim: dormir um pouco, cochilar um pouco, cruzar os braços e deitar-se. A pobreza te sobrevirá como um assaltante, e a tua mendigação como um ladrão armado. Tudo que a gente faz é lutar para ficar parado, sabia disso? A gente gosta de um dia de folga, a gente gosta de uma rede, a gente gosta de comer, ficar cheio, ficar deitado, parado. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso pode gerar em nós um estilo de vida preguiçoso e um estilo de vida que vai te fazer não prosperar em Deus. Isso pode gerar em nós um estilo de vida que a gente vai vendo as coisas passando. Provérbios também diz que o preguiçoso em tudo sonha, mas nada alcança. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de preguiça, meu amigo. Leia Provérbios para você ver o tanto de versículo que ele bate em preguiça. Porque fala de uma improdutividade, fala de uma falta de crescimento, de amadurecimento, falta, sabe? E aí, quando você vai ver, os grandes homens de Deus, eles eram homens alcalinados, homens que não paravam. Billy Graham morreu com 90 e poucos anos escrevendo um livro, meu irmão. Nem precisava mais escrever nada, escreveu tudo. Mas ele estava escrevendo um livro. O livro onde o Espírito Santo desce sobre a igreja se chama Atos dos Apóstolos, não Achismo dos Apóstolos. É o que eles fizeram em Deus, que foi registrado naquele lugar. Então, enquanto a gente está sentado, bebendo Coca-Cola, sonhando um dia ser usado por Deus, nada vai acontecer, meus amigos. Nada vai mudar. E lembre-se, toda promessa bíblica. E aí os crentes, a gente estava até falando sobre isso ontem no GCzão, que a igreja evangélica adora promessas. Não sei se você já ouviu essa história. São mais de 8.000 promessas. Quem já ouviu isso? São mais de não sei quantos, não tem mais na Bíblia. São mais de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se alguém, pastor, profeta, qualquer um desses homens aí, apóstolo, reverendo, quarta pessoa da Trindade, semideus, chegar para você e disser assim: Deus tem uma promessa para você, assim, assim, assado, e não tiver um se, ele mentiu para você. Porque toda promessa de Deus, bíblica, ela tem um se, uma condição. Toda promessa está condicionada a algo. Se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se guardares minhas palavras no teu coração, que hoje te ordeno, então entrareis na terra, vivereis em abundância, comerás o pão sem dor. Toda promessa está condicionada a um se.
Toda promessa existe o teu lado da moeda. Toda promessa existe algo que você tem que fazer para alcançar. E aí, nós precisamos entender que nós não estamos numa festa, nós iremos para uma. Então existe ainda um caminho a ser trilhado. Existe algo a ser construído até lá. Existe algo para a gente caminhar para chegar lá. Então, enquanto a gente começa a parar pelo meio do processo, a gente nunca vai chegar, meu irmão. Essa semana eu estava discipulando um dos meninos e foi muito interessante a fala deles, de um deles que disse assim, porque a gente é acostumado a começar coisas e não terminar. E eu disse, e é verdade. É verdade. Quantas segunda-feira a gente começou a correr? Quantos meses a gente começou a ir para a academia? Quantas faculdades nós já começamos? Quantos cursos a gente começou? Quantos vídeos a gente já começou a assistir e nunca chegou ao fim? Quantos estudos a gente já começou a fazer e nunca fez? Quantas vezes, quantos anos a gente já pegou aquele projeto de vida que as igrejas davam? E aí, vou ler a Bíblia toda em um ano, escreve. No outro ano, não escreve mais nada, só muda o ano, né? Porque cumpriu nada. Sabe, e Deus te fala com muito amor e carinho, como teu pastor nessa noite. Vivendo assim, filho, você não vai chegar a lugar nenhum. Nada vai mudar. Fazendo as mesmas coisas, se chega nos mesmos resultados. Precisa virar algo na nossa cabeça. Você não vai ser mais homem de Deus amanhã se continuar fazendo as mesmas coisas de hoje. Você não vai conseguir ser a grande mulher de Deus que você sonha amanhã se continuar fazendo as mesmas coisas de hoje. Você não vai crescer em Deus se você continuar vivendo assim. Você não vai crescer em conhecimento, em relacionamento, em poder, em glória se continuar vivendo assim. A gente precisa entender que a gente precisa pegar o nosso leito e começar a carregar. Segunda coisa muito forte nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Isso não foi por acaso, eu combinei com ele para você lembrar que estamos indo para uma festa, amém? Glória a Deus. Aquele chopp no fim do culto, hein? Vai. Vocês estão bem, amém? Quem está acordado comigo, diz amém. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto hoje é a pergunta de Jesus que me deixou assim. Jesus chega para o cara está 38 anos lá, eu fico imaginando aquela carinha do gato de botas quando vê Jesus, esperando alguma coisa, aí Jesus chega para ele e fala assim, tu quer ser curado? Porque na minha cabeça foi desse jeito que ele perguntou. Tu quer ser curado, cara? Imagina isso. Imagina isso. Você quer ser curado? O cara num leito, olhando para um raio no tanque, esperando uma história que ele nem sabe se essa praga é verdade. Aí alguém chega e pergunta assim, tu quer ser curado? Meu irmão. Mas sabe por que Jesus pergunta isso? Porque o mundo, preste bem atenção, o mundo ele quer que você seja doente. O mundo quer que você seja doente. Cara, ser curado é um dos maiores confrontos que a gente tem. Sabe qual é a frase que todo mundo fala, que está na boca de todo mundo? Depois da pandemia, ninguém mais está 100% emocionalmente. Essa é a frase. Tudo hoje já é depressão. Ninguém fica triste. Não, já é depressão. Tu está triste? Isso é grau 1 da depressão. Ah, tu andou no sol quente, chegou assim, isso é crise de ansiedade. Sabe, tudo já é uma doença, tudo já é um negócio. O cara esqueceu, TDAH. Ih! O cara riu de uma piada sem graça. Ninguém riu, só ele riu. Suporte 2. Porque tudo já é uma doença. Sabe, tudo já é algo. E o mundo, ele quer dizer para você, olha, você precisa de droga, você precisa de droga. Você precisa de sexo.
Você precisa ter companheiros, você precisa ter uns 4, 5 rolos, sabe? Você precisa estar assim. Você precisa estar tomando, nem que seja um diazepamzinho assim, básico. Você precisa. Você não pode ser tão normal assim. É isso que o mundo prega pra gente. E aí Jesus chega e fala assim, cara, você quer ser curado? Porque, deixa eu te perguntar um negócio. Chega no seu ambiente de trabalho e fala assim, nossa, cara, Deus é muito bom, eu sou santo. Fala isso lá. Só quer ser o santão. Tu santo? Tá, duvido. Olha aí, pecador podre. É o que falam pra gente. Mas ser curado, andar debaixo de graça, andar equilibrado emocionalmente. Não estou falando de você ser uma hiena, gospel, tudo feliz. Não é isso. Estou falando de você ser equilibrado. Equilibrado, não é uma febre que vai te matar. Não é uma dívida que vai acabar contigo. Não é, calma. Seja equilibrado, cara. Na hora de lutar e ir para a guerra, é faca no dente, ok. Mas na hora de relaxar, relaxar, meu irmão. Calma. Porque ser curado é andar no ambiente de Deus. E não no ambiente do mundo. A palavra Yahvé Shalom, o Deus de paz em meio à guerra. Não é o Deus de simplesmente paz. É o Deus de paz no meio da guerra. O pau está quebrando, mas você está em paz. Está tudo acontecendo, mas você está tranquilo, porque você sabe quem te chamou, sabe quem te guarda. Olha essa história. 3 discípulos e um pastor chegaram para ele e falaram assim, pastor, ensina para a gente o que é ser cheio do Espírito Santo. Aí esse pastor falou assim, cada um pega uma peneira e vamos aqui na praia. Aí cada um pegou uma peneira e foram na praia. Aí ele falou assim, quando vocês encherem essa peneira de água, vocês vão entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Aí virou a costa e foi embora. 2 de cara olhou para a peneira e falou, cara, isso é impossível encher uma peneira de água. E o outro ficou tentando. E os dois, o cara é maluco, cara, encher peneira, e o outro tentando. Aí o pastor volta depois e diz, e aí? Aí falou, então, os 2 já disseram assim, não tem como. Não tem como encher uma peneira de água. Aí o outro falou assim, mas eu estou tentando há muito tempo, pastor. Mas ela só fica cheia quando ela fica lá no fundo. E aí ele falou assim, então você entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo. Só dá para ser cheio do Espírito Santo no ambiente dele, onde você mergulha nele. Aí sim, não dá para trazer Deus para o teu ambiente carnal, para o teu ambiente mundano. Você tem que ir para o ambiente dele, para as profundezas dele. Aí sim, você será cheio. Deus não vai jogar o teu jogo, meu irmão. Você que tem que jogar o jogo de Deus. Deus não vai se adequar ao seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que se adequa ao estilo de vida de Deus. Se você tentar trazer Deus para a tua realidade, você nunca, jamais será cheio do Espírito. Agora, se você abrir mão da sua realidade e mergulhar nele, aí se prepare para viver coisas extraordinárias com Deus. Sabe, existe um preço para ser curado. Sabe, ser curado, gente, gera confronto. Ser curado gera rupturas com ambientes, pessoas, com lugares. Ser curado é ser chato. A resposta daquele homem à pergunta de Jesus fala muito. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele fala, Senhor, quando mexe a água aí, não tem ninguém que me coloque lá. Coitadinho de mim. Jesus falou assim, cara, eu te perguntei se tu quer ser curado, perguntei se tu quer tomar banho. Se Jesus fosse paraense, ele ia dar essa resposta, eu acho. Aleluias. Sabe, às vezes Jesus chega para a gente e fala, quer ser curado? Mas Jesus é o fulano, é o ciclano. Não, quer ser curado? Mas Jesus é assim, então, como é que vai ser? Sabe, tem que ver isso aí direito, Jesus. E o meu benefício, como é que vai ficar? Você quer ser curado? Mas, Senhor, deixa eu falar. Em 1883 aconteceu. Aí começa.
A voz que te chama para ser curado, ela provê todos os remédios. Meu. A voz que te chama para sair e romper com ambientes de enfermidade, com lugares que te apodrecem, com lugares que te deixam doentes, inúteis, estagnado. Essa voz, ela vai suprir todas as coisas. Cara. Sabe, quantas vezes Jesus está falando, levanta e anda, toma o teu leito e anda, pega a tua maca e anda, vamos lá, vamos ser curados, vamos andar diferente, mas a gente começa a colocar coisas, não, Jesus, eu tenho que ser curado, mas assim, deixa eu falar, eu preciso de 10 mil na conta para ser curado. Não, assim, Jesus, eu tenho que ser curado, amém, amém, mas eu preciso assim, de casar logo, assim, que só o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, eu preciso ser curado, mas, cara, o meu vizinho já disse, Senhor, sabe, sempre tem uma condição, sempre tem uma condição. E aí, andar curado gera confrontos, meus amigos. Ser curado gera confrontos. Sabe, quando aquele cara está andando ali, com o seu leito, saindo do pátio do templo ali, os fariseus param e falam assim, ei, peraí, você não sabe que é sábado, não pode carregar o teu leito? Está aí entre o verso 9 e o verso 12 isso. Pensa nisso. Você conhece alguém que é aleijado há 38 anos. Só usando um exemplo. Aí, de repente, tu vê o cara carregando a cadeira de roda dele. Aí você olha para ele e fala assim, uau, cara! Vai prejudicar a tua coluna carregar desse jeito. Meu Deus, cara. O cara acabou de ser curado. Não, mas é sábado, não pode. Você já deu sua oferta para comemorar a sua cura? O cara nem o nome de quem tinha curado ele sabia. O cara saiu, pegou o leito, só obedeceu, foi curado mesmo. Mas aí quem te curou? Não pode dia de sábado, sabe? Andar curado confronta. Andar curado confronta. Como assim? Vocês casaram e tá tudo bem assim? Como assim? Os casados aqui abrem o celular do outro? Não, que isso? Nenhum contatinho? Só ela? Há 20 anos? Como é? Não acredito. Andar curado confronta. Mas é nesse ambiente que Deus está te convidando nessa noite. É para andar em um ambiente diferente. Eu lembro que eu tive um patrão que ele chegou para mim e disse assim, tu é inteligente, me responde uma coisa, tu dá 10% para a igreja? Para o pastor? Até explicar, né? Eu falei, sim, eu não acredito. Tu acredita que um homem nasceu de uma mulher sem relação sexual? Tu acredita nisso? Eu digo, Cara, e deixa eu te falar. E tu tem só uma mulher. De verdade. Essas viagens e tal, não sei o que. É isso mesmo. Só uma. Isso é loucura. Eu digo, não. É não. Isso é a razão. Ele falou, como razão? Eu falei, vamos brincar nós dois? Vamos se dizer que o Senhor está certo. Não tem transcendência, não tem céu nem inferno, não tem Deus nem um diabo. Tudo é uma invenção da cultura. Ok, eu vivi bem. Meu casamento não andou em pé de guerra igual o teu. Todo mês a minha mulher não traz uma proposta de divórcio. Tá tudo bem. Assim, eu não vou morrer com doenças, cirrose hepática, câncer de pulmão. As coisas aí, sou fuma que só o caramba. Eu não. Agora, se tu tiver certo, eu só vivi bem. E tá tranquilo. Andei curado, andei feliz. Tive minha esposa, minha casa e tá tudo certo. Agora, se eu tiver certo, quando a chave virar, tu tá lascado. Aí ele falou, depois de conversa. Andar curado confronta, meu irmão.
andar segurando a tua maca. E esse é o terceiro ponto. Jesus, e aí eu encerro com isso já. Meu Deus. Uau. Jesus olha para aquele cara e diz assim, tá bom, chega dessa ladainha. Não quero saber quem te joga na água, quem não te joga na água. Não quero saber disso. Não é um mito, não é uma falácia que vai mudar a tua vida. É uma palavra. Levanta, pega o teu leito e vai, anda. E aí, o que isso fala para a gente? Isso fala que a maior coisa que Deus pode fazer na nossa vida é nos fazer um testemunho vivo, e não uma história. Porque você pode ter histórias com Deus, mas um testemunho vivo é diferente. Um testemunho vai perpetuar por toda a tua vida. Uma história é um momento e acabou. Porque muitos têm histórias com Deus. Quantas pessoas já foram curadas pelo Senhor e hoje não andam com Ele? Quantas pessoas já receberam sonhos, visões, visitações, já viram anjos de verdade, já ouviram a voz de Deus, já sentiram o poder do Senhor, como diz Hebreus capítulo 6, né? Usufruíram dos poderes do mundo vindouro, da boa palavra, dos frutos do Espírito, mas caíram. O que adianta, então, você ter um momento com Deus e uma vida e uma eternidade distante? O que Jesus está falando agora é que você, então, agora vai pegar o que te dominava e vai dominar. Sabe, é agora você que tinha ansiedade e depressão. Você começa agora a aconselhar pessoas que têm ansiedade e depressão. Você que tinha dificuldades em sua vida e Deus agora te curou de tal forma que você começa a falar sobre aquilo, mas agora com autoridades que pode ajudar a chegar à cura também. Sabe, é você, como diz a palavra sobre Jesus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Sabe o que significa cativo o cativeiro? Ou seja, aquilo que te prendia, ele prendeu. O que te prendia. Nossa, cara, que loucura é essa? Aquilo que era o nosso algoz, ele vem e prende isso. E agora ele nos coloca em liberdade. Ele nos faz caminhar debaixo disso. Sabe, os fariseus ficaram loucos da vida em ver aquele cara em Jerusalém carregando seu leito. Sabe, esse não era o depressivo, não era esse o doente, não era esse o enfermo, não era esse aquilo outro, não era esse que era assim, não era esse o drogado, o carnal, não era esse que vivia dessa forma. Aí, de repente, o cara bem, casado, família, trabalhando, andando, vivendo, andando com Deus, conhecendo ao Senhor. Sabe, é muito doido ver o que Deus faz. Sabe, as pessoas elas podem hoje olhar assim para um de nós e dizer, esse cara aí, futuro nenhum. E de repente, daqui a um tempinho, o Senhor começa a prosperar essa pessoa. E aí começa a fazer com que essa pessoa seja um abençoador de pessoas. A pessoa, aquele que era o burrinho, falava problema. De repente, Deus começa a levantar essa pessoa e começa a fazer ele abrir a boca dele eloquentemente e pregar a palavra de Deus. De repente, aquele que era o acanhado, aquele que parece que não carregava nada, está fluindo absurdamente na presença do Senhor, ganhando almas para Jesus, impactando vidas, não só enchendo G6 em igreja, mas enchendo o reino dos céus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é hora da gente levantar para uma realidade. Chega de ser receptores, é hora de ser transbordadores da glória de Deus. É hora de você pegar o teu leito e começar a andar, meu irmão. Pega o que te prende e agora começa a andar, a carregar isso. Sabe, não seja uma história, seja um testemunho vivo. Um dia o Senhor me tocou, um dia o Senhor fez isso, um dia o Senhor fez aquilo. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Carrego algo do Senhor. No começo da minha caminhada, eu preguei muito sobre meu testemunho. Muito. Falei muito. Eu vim do pagode, e não sei o quê, eu sei droga, Aí chegou um tempo que parece que isso bateu a tampa na minha cabeça. Eu falei, chega, eu não prego mais sobre meu testemunho. Aí uma vez um cara chegou para mim e falou, cara, eu queria te levar lá na igreja para te falar sobre o teu testemunho. Eu falei, mano, eu vou, mas eu tenho uma palavra para compartilhar. Não, mas a gente quer ouvir o teu testemunho. Eu falei, então eu não vou. Ele falou, por quê? Eu falei, porque um testemunho, como vocês veem, é uma história que passou. Isso já tem não sei quantos anos atrás.
Cara, eu carrego uma palavra, meu. Eu carrego algo. Tem algo que eu aprendi com ele, tem algo que eu andei com ele, tem algo que ele trouxe no meu coração. E isso eu quero compartilhar com a igreja. Pessoas que vivem de histórias, um dia a história passa. Um dia passa. E essas pessoas, elas estão presas, igual a esse homem, há 38 anos, 20 e poucos anos, lá no tanque de Betesda ainda. Já pensou, meu irmão? 26 anos já agora que eu estou caminhando. Aí eu chegar para vocês e falar o tempo que eu bebi. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu estou muito playboy agora, mano. Nem sou mais aquele cara. Eu passei ali naquele bar lá perto da praça, eu senti cheiro de cerveja na moto. Meu Deus, eu bebia isso, nossa. Aff. Sabe, isso já não faz parte da minha vida há muitos anos, cara. Já não sou aquele cara há muito tempo. Agora, quer ficar chapado do espírito? Cola, chega junto, que aí sim. Sabe, o que acontece é que nós precisamos virar essa página. Ah, o tempo que eu estava lá na beira do tanque, esperando o diacho do anjo mexer água. Ah, para com isso, cara, você tem mais para dar. Você tem mais para carregar, você tem mais a oferecer. As pessoas não merecem ouvir do teu passado, e sim do teu presente com Deus, do teu atual estado com o Senhor, daquilo que Deus está te convidando a viver, sabe? Então é hora de sair desse ambiente de doença, de enfermidade, e começar agora a andar e ser profundo em um ambiente de glória, um ambiente de presença, caminhando para uma festa. Amém, queridos? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu queria chamar os santos aqui.